Olá, queridos casais, nós estamos chegando ao nosso último devocional dessa semana de casais, amor e respeito, o equilíbrio perfeito. E eu espero em Cristo Jesus que tanto eu como a Melanie tenhamos cooperado para o seu lar. Tenhamos cooperado para você entender um pouco do que a Bíblia está falando sobre isso. E eu espero que vocês também tenham aceito o desafio de memorizar Efésios capítulo 5, verso 33, diz: "Não obstante, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido." E hoje à noite nós queremos falar sobre o marido novamente. Amanhã de manhã estaremos falando sobre a esposa e fazendo um rápido fechamento do pensamento da semana. No devocional do jantar, eu vou relembrar todo o princípio e por que é importante esse equilíbrio, mas esse não será gravado, pelo menos eu não sei se vai ser possível gravar esse último devocional, que vai ser no próprio jantar dos eternos namorados. Quanto aos maridos, o Senhor diz claramente que ele deve amar a sua esposa como a si mesmo. Eu creio que Paulo está deixando muito claro aqui o que é esse amor que deve ser demonstrado pela esposa. E quando eu digo muito claro, eu quero dizer que vou tentar, de maneira mais prática, dizer para os maridos aqui qual é o cuidado que eu e você temos que ter e o que demonstra, segundo a palavra de Deus, que nós amamos a nossa esposa. Nós precisamos, antes de tudo, tirar de nós o egoísmo e o pensamento próprio, de procurar os nossos interesses em primeiro lugar. Os homens, assim que casam, eles têm alguma dificuldade de entrar nesse novo ritmo de vida, que é o ritmo de ser um homem casado, de que agora as suas prioridades são satisfazer aquela a quem ele desposou, a mulher a quem ele ama, a sua esposa. E isso requer que muitas vezes ele abra mão daquilo que ele mesmo goste, das suas preferências pessoais, em favor das necessidades e em favor das próprias preferências dela. É muito importante isso no relacionamento, que o marido perceba as necessidades da sua esposa, perceba as preferências que ela tem e, em muitos momentos, abrir mão dos seus direitos, abrir mão dos seus desejos, em favor dos direitos e do desejo dela. Paulo recomenda que o exemplo que nós devemos seguir é de Jesus Cristo. E se você quer um exemplo detalhado, é só abrir para Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 9, que diz que Jesus, como servo, serviu ao ponto de chegar até a morte de cruz. Quando ele fala dos maridos, ele diz: "Amai como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Há sempre uma preocupação do marido em fazer o melhor pela sua esposa. E a gente não pode se resumir aqui como esposo a só o comer e o vestir. Isso é muito bom, é muito importante. Isso deveria ser algo natural para nós, mas infelizmente há casos onde que a esposa passa também essas necessidades, principalmente quando ela depende do seu marido, do trabalho do seu marido. Muitas mulheres vão para o mercado de trabalho, não estou dizendo que são todas, mas há muitas mulheres que vão para o mercado de trabalho para se tornarem independentes do seu marido. Um dos motivos é porque ela sempre está sendo humilhada quando ela precisa de alguma coisa e ela vai com o marido e ela pede ao marido e às vezes ele com cara feia ou às vezes tratando-a de forma ríspida e rude, a humilha de alguma forma. Então, por essa razão, às vezes ela prefere ter o seu dinheiro, que isso também não está certo. O dinheiro é da família, não é meu dinheiro, seu dinheiro, o dinheiro é da família. Tanto faz se quem está ganhando é o homem, se quem está ganhando é a mulher, o dinheiro é da família. Mas às vezes ela se vê nessa situação porque o seu marido a trata como se fosse quase uma pedinte. Isso mostra que ele não está amando sua esposa. Ele não está providenciando as necessidades básicas delas, mas não só essas necessidades básicas, outras necessidades que ela tem, de tempo, de carinho. Há sempre uma preocupação de agradar a outra pessoa, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. O marido deve procurar agradar a esposa. Você vê isso claramente em 1 Coríntios capítulo 7, nós já falamos sobre esse texto em devocionais de outras semanas,
Porque o Senhor diz que aquele que é casado cuida de como agradar o cônjuge. E no caso de nós, maridos, deve haver essa preocupação sincera de agradar o nosso cônjuge, perceber o que ela está precisando, quais são as necessidades dela, ser mais diligente, por exemplo, quando ela tem um problema em casa, uma coisa para resolver, e nós sermos mais, digamos assim, mais efetivos, resolver aquilo para ela. Claro que muitas vezes precisamos de um tempo, e aí eu queria dar um conselho para as irmãs, muitas vezes seu marido ainda não agiu porque ele está vendo alguns detalhes, talvez o que falta é uma boa comunicação. Não, eu estou lembrando do que você me pediu, mas eu estou vendo aqui esses detalhes para fazer da forma correta ou para conseguir um melhor preço. Mas, maridos, seja diligente. Aquela pia que está quebrada, que já faz dias que ela pede para você resolver, aquele problema, e aqui em casa eu tenho um que eu tenho que resolver, viu, gente? Só para vocês verem que eu não sou esse marido tão nota 10, eu tenho muitas falhas que eu preciso resolver. Tem uma coisa aqui em casa que eu preciso resolver, que a minha esposa está reclamando já faz uns dias. Mas a gente precisa fazer isso porque isso demonstra o nosso amor para com ela. Às vezes o simples fato de você, antes de dormir, fechar a casa, você que é o líder da casa, e não deixar para que ela feche a casa, porque você que é o líder, você que é o guardador da casa. Às vezes até ajudar com os deveres de casa, com a louça, com o lixo, colocando o lixo lá fora. São pequenas coisas que vão demonstrando que você a ama, que você se preocupa com o que ela está fazendo. Talvez sua esposa é do tipo de esposa que tem certas coisas que você gostaria que ela fizesse e ela não consegue fazer, mas talvez uma boa maneira de ajudá-la é fazendo por ela. Eu ouvi uma história de um marido que eles tinham muita dificuldade no relacionamento porque toda vez que ela usava o carro, ela deixava praticamente o carro sem gasolina. Ela nunca lembrava, às vezes deixava entrar na reserva e nunca lembrava de colocar gasolina. Isso criava um atrito muito grande. Até que um pastor aconselhou a ele dizer: por que você não se antecipa e vê que a gasolina já está passando no meio e coloca o tanque, assim nem você... E você vai resolver um problema para você e vai resolver um problema para ela também. E ele passou a fazer isso, ele passou a toda vez que o tanque saía ali do meio, ele ia lá, enchia, e parou-se o problema e parou a briga dele com ela por causa da quantidade de gasolina no tanque. Mas isso mostra que ele estava preocupado com ela, ele começou a se preocupar não apenas em dizer para ela que ela era uma pessoa descuidada, que ela era uma pessoa relaxada, como é que uma pessoa não vê que está faltando gasolina. Ele simplesmente resolveu tratá-la de uma forma que ela deveria ser tratada com amor. É claro que a esposa não deve abusar desse bom senso, dessa boa vontade do marido, mas sejamos honestos, a maioria das reclamações não é porque as mulheres abusam. A maioria das reclamações é porque muitas vezes nós, maridos, não a tratamos com o amor que é devido. Então, por essa razão, pare e pense um pouco sobre o seu relacionamento. Quais são as necessidades que a sua esposa tem? Quais são os pedidos que ela tem para você? Tanto de melhora pessoal como do tratamento para com ela. Coisas que ela gostaria que você fizesse que ajudariam ela no dia a dia, ajudariam ela a se sentir melhor, ajudariam ela a se sentir mais valorizada. Esse é um diálogo que o casal tem que ter. E é por isso que você deve, no amor de Deus, tratar a sua esposa dessa forma. E é com diálogo, com oração, com o coração aberto e também com humildade que você vai conseguir entender sua esposa, vai conseguir servi-la melhor nas necessidades delas, e não importa o tempo de casado que vocês têm, porque a vida é um aprendizado. A gente cada vez mais vai crescendo em direção a Cristo Jesus. Para nós, servos de Deus, nós estaremos sempre em desenvolvimento. Então, mesmo que vocês tenham tempo de casados, vocês podem ainda melhorar o que já é bom. Por essa razão, pare um pouco, ore ao Senhor, converse com a sua esposa. No que eu posso melhorar como seu esposo? Como é que eu posso demonstrar melhor o meu amor por você? O meu desejo é que Deus abençoe cada um de vocês. Já vai ficando a saudade dessa semana, alguns nós vamos encontrar amanhã à noite.
por ocasião do Jantar dos Eternos Namorados, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam a mim e a Mel nesses dias, que têm ouvido os devocionais, que têm meditado. A nossa oração é que a gente tenha sabedoria do alto para trazer para vocês edificação para o lado de vocês, a fim de que vocês possam crescer no amor de Deus. Até a próxima semana de casais, se assim Deus permitir. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor.